Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal, é sempre uma alegria estar com vocês. Você está assistindo este vídeo no canal F Carvalho Channel, em que eu comento sobre o jogo sujo da política. Mas antes eu quero dizer que eu posto muito vídeo legal todo dia aqui e vai ajudar você a crescer e ficar bem informado. Então se inscreve aqui no canal. Você sempre vai ver o canal e ficar por dentro. Mas antes, se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior direito do vídeo e se inscreve. E aproveita para acionar o sino de notificações para ser avisado quando eu postar vídeo novo. Meu nome é Francisco Carvalho. Então, vamos ao assunto. Você já deve ter ouvido falar sobre polarização, mas o que significa polarização? Polarização vem de polos, vem de lados opostos, vem de ideias, pensamentos e comportamentos opostos uns dos outros. Significa também discrepância, desacordo, diferença, oposição, divergência. Polarização tem a ver com todas essas coisas. Algumas polarizações são de natureza humana, como, por exemplo, a verdade e a mentira, o bem e o mal, o certo e o errado, o amor e o ódio. O que eu acho interessante é que um significa a ausência do outro. A mentira é a ausência da verdade. O ódio é a ausência do amor. O mal é a ausência do bem. E assim sucessivamente. Quando eu olho para a política do nosso país, eu vejo a ausência de verdade, eu vejo a ausência do bem, eu vejo a ausência do que é bom. E não estou generalizando, não, porque tem muitos políticos do bem. Mas o que eu quero dizer é que o jogo da política não é um jogo tão limpo como nós gostaríamos. Os brasileiros são desconfiados com a política. Antes, isto era mais forte. Hoje está menos. Hoje em dia está menos. Está bem a menos a desconfiança, mas ainda há muita desconfiança por parte dos brasileiros. Os brasileiros dizem que os políticos são corruptos e que a política é suja, e que não vale a pena discutir política. As pessoas de bem não gostavam, não queriam se envolver com política, falar de política, conversar sobre política, discutir coisas da política, não queria. Graças a Deus que agora está a menos. As pessoas já falam, as redes sociais favoreceram demais, as pessoas comentam, compartilham, as pessoas discutem política. E eu acho isso muito bom. É muito bom que a população esteja envolvida com política, conversando, discutindo as questões da política do nosso Brasil. Isso é muito bom. A desconfiança tem diminuído. E é isso mesmo que precisa acontecer. Na política precisa ter pessoas do bem, pessoas da verdade, pessoas verdadeiras, pessoas honestas. Na política precisa estar presente os brasileiros do bem. E essa desconfiança está bem menos. Hoje se discute mais política do que futebol, e graças a Deus por isso. Tudo isso graças ao advento de um presidente da República conservador nos costumes, graças a um presidente que colocou no seu slogan a palavra Deus e usou um versículo da palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará, um versículo da Bíblia. Graças a este governo que até agora tem se mantido honesto e verdadeiro, graças a tudo isso, que as pessoas estão um pouco mais confiantes, acreditando que o Brasil tem jeito,
o Brasil pode ter políticos verdadeiros e honestos. Os brasileiros estão mais esclarecidos com relação à política. Antigamente, eles criticavam e condenavam somente a mentira e a corrupção dos políticos. Hoje, estão conversando e discutindo coisas além da corrupção e da política. Por exemplo, a questão do conservadorismo, a noção de conservador e patriota versus comunismo socialista. Essas coisas estão sendo discutidas. Os brasileiros estão discutindo sobre ideologias de esquerda e ideologias de direita. Essas discussões já são muito fortes hoje em dia. Os brasileiros já estão entendendo o que significa ser de direita e ser de esquerda, o que significa ser conservador e patriota e o que significa ser socialista, comunista. Os brasileiros estão conseguindo discernir, separar o que é ser conservador e patriota de comunismo e socialismo. E algo melhor tem acontecido. Já sabemos até discernir entre conservador e progressista. Então, nós temos muita discussão, muita conversa e bastante compreensão a respeito destas coisas. Então, eu destaquei aqui 2 pontos importantes. Um é a corrupção, a sujeira na política, pela corrupção, pela mentira, pelo engano. E segundo, é o conservadorismo e patriotismo versus comunismo, socialismo. E coloca aí também a questão do progressismo, porque o progressista é o oposto do conservadorismo e patriotismo e se assemelha muito com o comunismo e o socialismo. Então, comunismo, socialismo e progressismo, eles são pensamentos de esquerda, opostos ao que é conservador e ao que é patriótico. Onde é que entra, então, a questão da polarização aí? Em que é criticado por muita gente. Muitas pessoas criticam que está havendo polarização da política e as pessoas estão polarizadas e as pessoas polarizam as conversas. Tem gente que acha isto como... Tem gente que acha que isso é ruim, é negativo a polarização. Mas não é ruim. O que é ruim é não haver polarização. Não haver polarização é muito ruim para a nação, é muito ruim para a população, é muito ruim para a vida. Porque imagine você, por 30 anos, por mais de 30 anos, e eu não me canso de repetir isso, por mais de 30 anos aqui no Brasil, só havia um pensamento, só havia uma corrente ideológica, só havia uma corrente política, só havia um pensamento de governo, que era comunista, socialista e progressista. Não havia polo. E toda a nação foi aparelhada dentro deste comunismo, deste socialismo e progressismo. Mas, de repente, surge o conservadorismo no Brasil. A direita surge no Brasil. Aí você me diz, não, mas antes havia direita. Na verdade, enganaram você. Fizeram você acreditar que antes havia direita. Antes não havia direita. Não, mas o PSDB é de direita. O MDB é de direita. Outros partidos aí são de direita. Não, não é verdade. Estes partidos não são de direita. Eles fingiam ser de direita, eles pareciam fazer oposição aos partidos declaradamente de esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB, PTU. Eles fingiam fazer oposição para enganar, mas não eram de direita. Então, neste pensamento de que havia direita e esquerda, é que as pessoas reclamam agora de polarização.
Mas a polarização é necessária, não pode haver somente uma narrativa, não pode haver somente um discurso. E na política do nosso país, agora nós temos um presidente que é conservador e patriota. E já há alguns políticos conservadores e patriotas no Congresso. Está difícil governar, está difícil o conservadorismo político governar. Está muito difícil, porque o Congresso, o Superior Tribunal, os órgãos são constituídos por homens e mulheres de esquerda e não deixam a direita governar. E procuram destituir o tempo todo, destruir o tempo todo, assassinar o tempo todo o presidente da República e destruir a imagem, a reputação daqueles que são conservadores. Eles entram com ação o tempo todo para que a direita não governe. E os brasileiros de bem, que é a maioria da população brasileira, elegeu um presidente conservador com uma agenda conservadora nos valores e liberal na economia. Claro, ainda há muita desconfiança quanto ao governo. Há muita desconfiança dos conservadores com Bolsonaro. Reclamam de alguns ministros, desconfiam porque o general Braga Neto, que é progressista, é ministro-chefe da Casa Civil. O general Fernando Azevedo e Silva, também progressista, é ministro de Estado da Defesa. O general Luiz Eduardo Ramos, que também é progressista, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo. General Augusto Heleno, ministro de Estado e chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Os militares, eles são progressistas, eles são liberais na economia, mas eles não são conservadores, eles são progressistas. E nesse ponto, porque eles são liberais na economia, neste ponto eles estão alinhados com o presidente. Mas quanto ao conservadorismo, que é o pensamento de direita quanto aos valores, Deus, família, verdade, princípios e bases bíblicos, maneira de governar quanto aos valores, com a cosmovisão cristã bíblica, eles não são. Nesse aspecto, eles não são alinhados. E há muita desconfiança nesse sentido. Mas há alguns ministros que Bolsonaro nomeou que eles são conservadores nos valores. Eu destaco aqui alguns deles. André Mendonça, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ele é pastor presbiteriano, ele é conservador nos valores. Onyx Lorenzoni também é conservador, é ministro de Estado da Cidadania. O Fábio Farias, ministro de Estado das Comunicações, também é conservador. Ricardo Salles, me parece que ele também é conservador. Ele é ministro do Estado do Meio Ambiente. O Marcelo Álvaro Antônio, parece que ele também é conservador. A Damares, ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, também é conservadora. Também o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele é conservador, ele é pastor presbiteriano. Em geral, os ministros de Bolsonaro, os ministros nomeados por Bolsonaro, estão indo bem. E o próprio tempo tem mostrado isso. E aqueles que não estão alinhados com eles acabam saindo, acabam sendo demitidos. O pessoal diz por aí que há divisão entre os conservadores, na direita racha a divisão.
mas é porque eles não compreendem que isso é normal. Existem aqueles que desconfiam mais e aqueles que desconfiam menos. Mas os conservadores verdadeiros estão alinhados com o presidente, estão apoiando o presidente. E quando de repente o presidente nomeia um ministro que não se alinha com ele, o tempo se encarrega de mostrar isso e então acaba sendo demitido ou pede demissão. Existe polarização entre a mentira e a verdade, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. De um lado está o presidente conservador, com aqueles que ele nomeou, que também são conservadores, governando, buscando governar com seriedade, com verdade, mas há também aqueles que são a maioria na política, que governam tendo como base, como alicerce, a mentira, o engano. De um lado tem aqueles que são patriotas e governam para o Brasil, para o bem do país, e por outro tem aqueles que governam para si apenas, para o seu projeto de poder ou projeto de poder do seu partido. De um lado tem aqueles que são conservadores e governam dentro de valores do conservadorismo bíblico. Do outro tem aqueles que são progressistas e não gostam da Bíblia, querem destruir o presidente porque ele é conservador nos valores. De um lado estão aqueles que governam com a verdade a qualquer custo. Mas do outro estão aqueles que governam falando a mentira, usando de engano, usando da política para se beneficiar, para se perpetuar no poder, para construir uma carreira política. Eu não concordo com carreira política. A política é um serviço, é um dom, precisa ser um serviço prestado e não um plano de carreira. O jogo na política do Brasil atual ainda é muito sujo, mas a política pode ser limpa e a política tem que ser limpa. E para que isso aconteça, precisam se levantar homens e mulheres na política, comprometidos com a verdade acima de tudo, comprometidos com a seriedade, a verdade e a honestidade acima de tudo. Precisam se levantar homens e mulheres na política, não somente na esfera federal, mas nas esferas estadual e municipal. Precisam se levantar homens e mulheres com verdade, pensando não em si, em projeto de poder pessoal ou projeto de poder de partido. Homens e mulheres conservadores, patriotas, de direita, sérios, confiantes, verdadeiros, que trabalhem com a verdade, com a honestidade, com a seriedade. Onde houver luz, onde houver verdade, onde houver honestidade, onde houver Deus, tudo aquilo que é mal vai se afastando. Quando a luz chega, as trevas se afastam. Quando a verdade chega, a mentira sai. O jogo da política é sujo, mas pode se tornar limpo. Essa é a nossa confiança. Isto é o que nós queremos. Isso é o que nós buscamos. E isto vai acontecer. Eu acredito nisso. Como eu sei que você gostou desse vídeo e vai ser muito útil para a sua vida e para ficar bem informado, clique no gostei aqui embaixo. E como eu sei que você quer que outras pessoas vejam esse vídeo, então compartilha aqui no botão de compartilhar, aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida e quer fazer comentário, é só participar aqui embaixo do vídeo, no campo dos comentários. Valeu!
A gente se vê no próximo vídeo.